Vamos conversar hoje sobre a questão ambiental, o meio ambiente, uma coisa que está preocupando o mundo. Apesar do coronavírus ter tirado da discussão, e pelo menos das últimas notícias, a questão ambiental, mas nós tivemos a questão de 15 dias atrás uma reunião em Davos, na Suíça, um pequeno vilarejo, onde presidentes das grandes nações e presidentes das grandes empresas multinacionais se reúnem para discutir a questão financeira, a questão do desenvolvimento do mundo, vamos dizer assim. E este ano a parte financeira não foi tão focada. O que foi mais discutido foi a questão do meio ambiente. E como sempre o Brasil é o patinho feio dessas discussões, porque criou-se no mundo a ideia de que nós estamos destruindo a floresta amazônica e que o Brasil precisa preservar a floresta amazônica, inclusive para a própria sobrevivência deles. O que acho isso um absurdo. Eu pediria que você olhasse, visse um dia, se possível, numa revista ou na própria televisão ou na internet ou nos jornais, quando se fala sobre o clima, que você percebe claramente que a floresta amazônica ela interessa ao Brasil. Nós estamos no hemisfério sul. Os desastres da América Central, que estão muito próximos do Brasil, qual a interferência que tem aqui no Brasil? Nenhuma, porque eles estão no hemisfério norte. Então, quem se importa e deve se importar com a floresta amazônica somos nós, porque é a floresta amazônica que faz o ciclo das chuvas no hemisfério, que vem com a parte fria lá de baixo da Argentina e que se encontram, né, na altura mais ou menos do centro-oeste, região sul, e faz o ciclo das chuvas. Então a floresta amazônica, a preocupação da floresta amazônica é para com o Brasil que tem que ter essa preocupação com a floresta amazônica. E esses desastres que nós estamos tendo, que o Brasil está pagando por isso, que tivemos a oportunidade de já conversar sobre isso, já é um reflexo da diminuição da floresta amazônica. Ou seja, a massa de ar frio que vem da Patagônia ou vem do Pacífico, olhe isso no mapa para você ver como tem sentido essa questão. Nós que não somos especialistas, não somos cientistas, mas a gente percebe claramente, de tanto ver na televisão, muito bem representado, as fotos do satélite e a formação das nuvens. Então, a gente está tendo neve no Brasil, coisa que a gente nunca teve. Por quê? Porque o ar frio que vem lá do polo, que vem do Chile, né, da Cordilheira dos Andes, que vem da massa de água fria do Pacífico, que está empurrando o frio para nós. Então, Santa Catarina hoje, a atração turística é ver neve, coisa que não existia no Brasil há alguns anos. A neve era uma coisa esporádica, que a gente chamava de uma geada grossa. Então, a questão ambiental no Brasil a Amazônia é nossa, não é a questão. A grande preocupação da Europa e dos Estados Unidos é o seguinte: eles estão numa fase esgotada de sua utilização de terras agriculturáveis. Os Estados Unidos utilizam 18% da sua área agriculturável e ele não tem muito mais expansão. A Europa usa 60% a 70% da sua área para agricultura. O Brasil usa 8% e é um dos maiores fornecedores de alimentos do mundo. Então a grande preocupação da Europa e dos Estados Unidos é que o Brasil amplie a sua fronteira agrícola. Porque o nosso produto, isso é bom que os brasileiros saibam, o nosso produto é de 70 a 80 dólares mais barato, no caso da soja, que é a soja americana. O problema
é que quando a soja americana chega no porto americano, a variação de preço, de custo, é muito pequena. E a variação de custo do Brasil para trazer a soja do interior até o Porto de Santos e o Porto de Paranaguá, os portos mais inoperantes e mais caros do mundo, nós perdemos esse diferencial. Por quê? Porque nós não temos estrada, nós não temos armazéns, nós temos perdas consideráveis na produção agrícola, da ordem de 30% a 40%, isso é um absurdo. Ou seja, o que nós perdemos na agricultura dá para sustentar o Brasil. Então tudo isso por falta de infraestrutura. Então a preocupação deles não é com o desmatamento da floresta amazônica, é com a expansão da fronteira agrícola. Tanto que nos Estados Unidos e na Europa, muitas ONGs estão direcionadas com a seguinte frase: plantar aqui e lá, ou seja, lá no Brasil, manter as florestas. Ou seja, o grande problema do desmatamento e a grande preocupação da Amazônia é com referência à expansão agrícola brasileira de suas fronteiras. Nós podemos matar a fome do mundo.